sonho de guerra nuclear e uma mensagem profética. Mensagem de 13 de abril de 2020, original de 3 de novembro de 2014. O sonho que tive da aniquilação nuclear de Miami e sua mensagem, e a promessa que veio com isso alguns dias depois. Sonhei que estava em uma praia de areia branca, em um oceano subtropical, e um pequeno barco de pesca estava próximo, com redes de pesca e implementos de aparência primitiva. Era óbvio para mim que eu não estava na América. Era um dia ensolarado, talvez no meio da manhã ou no início da tarde, e eu estava ocupada limpando uma rede de pesca quando me virei e olhei para trás, por cima do ombro direito, sobre o oceano. Vi uma nuvem de primeiro tamanho no horizonte, bem distante. Ela começou a inchar rapidamente, ficando cada vez maior. E então percebi que uma cidade à distância, embora não pudesse vê-la, acabara de ser atingida por uma bomba atômica. Eu gritei: "Oh, meu Deus!" e acordei do sonho. Imediatamente soube que o sonho tinha sido do Espírito Santo. Tudo o que eu podia fazer era orar por misericórdia. Mais tarde, procurei a localização da cidade e determinei que era Houston, vista da costa leste das Bahamas, ou Miami, vista de uma praia cubana. Tenho certeza agora, olhando para trás, que estava olhando para o norte, então seria Miami. Senhor, eu quero saber mais sobre o que vai acontecer no mundo e o que posso fazer para ajudar. Você sabe que eu não queria investigar coisas que estão muito além de mim. Naquele momento, isso foi durante a minha oração, diante de mim havia uma linda praia de areia branca, cercada por águas vivas, azul marinho. Havia algo estranho, no entanto. Ao longo da praia, até onde os olhos podem ver, grandes massas cinzentas foram erguidas ao longo da costa. Ao olhar mais de perto, percebi que eram corpos humanos. Foi tão horrível que não me atrevia a olhar mais de perto. Eu me virei para o Senhor e perguntei solenemente: "Onde estamos?" Ele respondeu: "Nassau, nas Bahamas. Haverá carnificina como nunca foi vista." Você se lembra da mensagem que recebeu muitos anos atrás? Não tema a morte, ó justos habitantes da terra. E eu me lembro disso. E vou compartilhar com vocês no final desta mensagem. Agora, estávamos suspensos acima da terra, entre as Bahamas e Miami. Jesus estava chorando e eu fiquei em choque. Era uma massa enegrecida. Imediatamente pudemos ver de perto e não havia sobrevivente se mexendo. "Você está me ouvindo?" perguntou Jesus. A dormência envolveu todo o meu ser e eu simplesmente não conseguia entender o que estava vendo. Ele começou de novo: "Você ainda estará na terra quando isso acontecer. Mas muito rapidamente depois, levarei vocês dois em arrebatamento." Eu perguntei: "Quando isso acontecer, você nos levará, Senhor?" Ele respondeu: "Dentro de uma semana. 7 dias? No máximo. Não há razão para você estar aqui além desse ponto." Senhor, eu não sei o que dizer. Uma carnificina como essa nunca havia caído sobre a terra. Nunca foi possível a um homem infligir esse tipo de dano à minha criação. Se o fim não chegasse logo, eu interviria. Mas deve acontecer assim, para o cumprimento das Escrituras. Como você está saindo tão rápido, finalmente entenderá. Não há necessidade de guardar nada com o que se preocupar, falta ou escassez. Acho que vale a pena notar aqui que houve muita confusão sobre quando o arrebatamento aconteceria.
antes da tribulação, depois da tribulação, no meio da tribulação. Penso que é digno de nota o que o Senhor disse sobre a vinda do Filho do Homem no versículo 29 de Mateus 24. Mateus 24, do 29 ao 31, diz assim: Mas imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá, e a lua não lhe dará luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes dos céus serão abalados. Aparecerá o sinal do Filho do Homem no céu, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará seus anjos com um toque de trombeta, e eles reunirão seus eleitos dos 4 ventos, de um extremo ao outro do céu. O ponto que eu gostaria de destacar aqui, e essa série de eventos que se encaixa neste esboço específico que o Senhor deu, é que, se você visse a Terra de cima e houvesse uma troca de mísseis nucleares entre o Oriente Médio, Leste, Estados Unidos e Europa, seria um caos sem precedentes. E é claro, de toda a liberação de poluentes dessas bombas, o Sol escureceria. A lua não daria luz. Tudo isso se encaixa nesse perfil, e que o Senhor enviará seus anjos para as 4 direções, a fim de reunir os seus eleitos. Isso faz sentido. E o toque da trombeta, isso faz sentido, que seria o arrebatamento. Portanto, faz sentido que essa guerra atômica comece antes do arrebatamento. Isso não quer dizer que isso é a tribulação. Isso é algo diferente. É uma guerra, uma troca nuclear que causará estragos no planeta e talvez jogará as coisas fora do curso no céu e certamente obscurecerá o sol e a lua. Levo muito a sério essa profecia, essa palavra do Senhor, e isso me explica muito como tudo isso poderia acontecer e ainda ser um arrebatamento pré-tribulacional. E como uma parte aqui, isso é muito interessante para mim. Eu estava começando, você sabe que temos um banco de alimentos, e eu estava pedindo comida extra para guardar, e o Senhor me repreendeu por fazer isso. Ele disse: Não, eu não quero que você faça isso. Então, eu dei toda essa comida e parei de fazer. Eu não conseguia entender o porquê, mas ele me explicou aqui. Gostaria de deixar comida para outras pessoas, mas por obediência não vou fazê-lo. Uma coisa é certa: as Escrituras devem ser cumpridas. A misericórdia deixa espaço ilimitado para Deus intervir, mas certas coisas devem acontecer. Está em suas mãos e nas orações de nossos corações garantir que a maior misericórdia possível possa ser derramada no mundo e nas almas dos envolvidos nesses eventos, especialmente a graça da conversão para essas almas que não o conhecem. Outra coisa nesta mensagem, no momento em que o arrebatamento ocorreu, logo após a guerra nuclear em nosso solo, que chamou minha atenção, é que haverá uma tremenda quantidade de luto e arrependimento que ocorrerão entre os cristãos deste país e dos países no mundo. Uma quantidade enorme de olhar para suas vidas e se arrepender. E acho que esse provavelmente será o toque final nas vestes da noiva. As coisas que acabaram de ficar penduradas lá, e penduradas por tanto tempo. E a enormidade da situação em que as coisas simplesmente vão cair será explodida logo de cara, porque as verdadeiras prioridades da vida, amar a Deus, amar o próximo, a eternidade e as últimas coisas, surgirão e eles estarão muito fortemente em nossas mentes neste momento. E acredito que essa será uma das forças que ajudarão a preparar a noiva. Eu ainda acho que há uma grande possibilidade nesta mensagem e um grande mérito de que ele está vindo para sua noiva em um momento de turbulência e agonia inacreditáveis na sociedade. Mais adiante nesta visão, ele continua: Diga-lhes por mim,
aqueles que estão destinados à espada. Se você estiver no meio desses eventos e for pego inocente dos pecados desta cultura, se arrependerem e se reformarem em mim, você usará a coroa de um mártir, e uma grande glória será sua no céu, porque você sobreviveu com sua alma intacta e permaneceu fiel a mim em uma geração devassa, cruel e impiedosa. Você sofreu por sua fé, desde o ridículo até a exclusão. Sofreu repreensão por causa de meu nome, e sua recompensa está a caminho. Entenda que uma vez que esse tempo de sofrimento sem paralelo comece, os vivos invejarão os mortos, pois nessa época haverá uma grande tribulação que não existiu desde o início do mundo até agora, e nunca haverá. Existe uma grande alegria à espera por você, e sua recepção no céu será ocasião de festa e alegria. Seu tempo de exílio está quase no fim. Então, há vários anos, entrando na mensagem que ele me deu, vários anos atrás, eu estava em uma viagem missionária na América do Sul, quando vi a abóboda do céu azul profundo, como se eu estivesse em um ônibus espacial. A Terra estava claramente diante de mim e havia mísseis sendo lançados de um continente para o outro. Eles pareciam se originar no Oriente Médio e desembarcar na América. Quando atingiam seu destino, nuvens cinzentas e esfumaçadas pairavam sobre a área e espontaneamente algo como fogos de artifício do 4 de julho subiam em disparo para o céu até o trono de Deus. Os fogos de artifício que acendiam até o trono de Deus eram as almas dos justos. Eu ouvi o seguinte: não tema a morte, ó justos habitantes da terra. Então o Senhor começou a falar: veja, eu trarei devastação nesta terra, não por meu desígnio, mas por você mesmo, ó homens perversos entre a humanidade. Vocês que perverteram a verdade e roubaram os pobres, vocês também lamentarão e prantearão, pelo que vocês têm projetado para destruir os outros, será sua própria ruína. Verdadeiramente está escrito de você: aqueles que cavaram a cova serão os que cairão nela, e os que armarem a armadilha serão apanhados nela. Provérbios 26, 27. Ai, ai de vocês, ímpios entre a humanidade, pois a hora da tua grande ruína está sobre vocês. Mas os meus justos resplandecerão como as estrelas no firmamento. Não temam a hora da sua morte, pois naquele dia vocês estarão comigo no paraíso e herdando sua eterna recompensa, pois a vocês eu dei uma coroa de vitória. Para aqueles que participaram do planejamento da morte dos pobres e desamparados do mundo, enquanto tomavam providências para se salvar, está escrito, Isaías 28, do 15 ao 18. Porque você diz: fizemos um pacto com a morte e com o mundo inferior. Fizemos um pacto. Quando o flagelo avassalador passar, ele não chegará até nós. Refúgio, e na falsidade encontramos um esconderijo. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que ponho uma pedra em Sião, pedra que foi testada, pedra preciosa de esquina, como fundamento seguro. Quem deposita sua fé nela não será abalado. Fará uma linha de medição correta da justiça, um nível. A saraiva varrerá o refúgio das mentiras.
As águas inundarão o esconderijo. Sua aliança com a morte será cancelada e seu pacto com o mundo subterrâneo não permanecerá. Flagrante passagem do flagelo, você será pisoteado por ela. E esse foi o fim de sua mensagem. Portanto, é um incentivo para os crentes e um aviso para aqueles que planejaram todas essas coisas. Sem entrar em detalhes, está em toda a internet o tipo de intriga, enredos e planejamento que aconteceram para nos preparar para este período, para se preparar para este período e para eliminar e aniquilar tanto a América